Numa época em que a maior parte dos adultos tinha atingido a maturidade, ninguém pensava em encontrar as soluções para os problemas do mundo. As exceções eram os grandes intelectuais e os loucos, que confundiam o mundo com um conjunto de fantasmas que habitavam nas suas cabeças. Hoje o mundo está povoado de loucos que se imaginam intelectuais. Com a ascensão do movimento antimanicomial, nós acabamos por viver numa espécie de sanatório a céu aberto. Pois bem, felizmente para alguns, infelizmente para outros, sejam muito bem-vindos ao sanatório. Versão brasileira, Herbert Richards. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita Mãe. E cá estamos nós novamente, meu amigo cacique. Seguimos firmes. O que De temos novo, para hoje? novamente. Cara, para hoje eu lhe pergunto: sexo e violência estão diretamente relacionados ou existe uma separação entre os dois? Isso me faz lembrar da DST. Porra. Mas não a convencional, a mais perigosa de todas, cara. A mais antiga do mundo, demônio sexualmente transmissível. A gente continua na saga, né, dos filmes hollywoodianos. Dizem as teorias, aquelas teorias conspiratórias, que são inocentes, mas nossa tarefa aqui é mostrar o outro lado da coisa e a outra possibilidade. E deixar que você, a partir das suas análises aí, quem quiser ir atrás desse tipo de assunto, ver alguma relevância nisso, que vá atrás e tire suas próprias conclusões. Cacique, em primeiro lugar, tem um filme que até pouco tempo atrás eu não sabia da existência, que ele subiu assim no nível de ocultismo que eu acreditava que Hollywood era capaz. E eu mandei pra ti pra você dar uma olhada também, que é o filme Incubus. Um nome bem sugestivo. E assim como os outros filmes que a gente já citou em algum momento, ou aqui, ou lá no Esboço de Sanidade, cheio de, como chamam por aí, cheio de arte, tudo que lá é artístico, é encenação, é tudo pela arte, como se não bastasse todo o clima ritualístico, por coincidência ou não, muitas coisas ruins acontecem antes, durante e depois do filme com pessoas relacionadas com ele. Quando eu digo antes, é quando o filme ainda está sendo gravado. Então acontecem coisas muito ruins com essas pessoas, mortes. E é incrível como não são mortes, digamos assim, ninguém morre dormindo. Pessoas sofrem acidentes, acontecem divórcios. Por exemplo, no caso deste filme, o Incubus, a própria empresa que fez toda a rodagem do filme, que gravou e depois colocou para circular, faliu a empresa ainda quando estava sendo lançado o filme. Lógico que isso vai envolver questões administrativas do dinheiro, mas parece meio coincidência demais, né? Você tá dizendo então que Incubus é um filme criado com uma combinação sincromística tão efetiva que, na ausência de efeitos especiais e qualquer outro tipo de programação que fosse para garantir um visual, uma estética, o que quer que fosse dentro de um filme, ele utiliza simplesmente ângulos de câmera, atmosfera e trilha sonora para causar um terrível horror, medo e apreensão. E esse horror e medo e apreensão, ele transborda o filme e corre diretamente pelas histórias daqueles que participaram do filme, com os seus
atores morrendo, com os seus funcionários desaparecendo, com a galera que simplesmente acaba tendo uma vida trágica e outras que preferem nunca mais tocar no nome deste maldito filme? É bem por aí. Inclusive, até hoje, o pessoal ainda comenta lá naquele nosso vídeo sobre De Olhos Bem Fechados, que a galera é bem intrigada com o rumo do Kubrick. Ninguém É. aceita muito o final da vida do Kubrick. E eu não sabia, mas as pessoas inventam termo para tudo, né? Mas parece que as pessoas que estudam essas coincidências, digamos assim, eles dão o nome de sincromisticismo. Aí Sim. também tem gente estudando esse tipo de que também é outra baita coincidência aí, né? Não sei, Cacique, depois se você quiser dar uma pesquisada breve aí, o número de atores que já pertence a esse Clube dos 27 é interessante para saber mais ou menos até que ponto você vai chamar isso de coincidência. Mas sabemos que numerologia é uma coisa importante religiosamente falando para todas as religiões, né? Então eu acho que para os religiosos fica complicado negar essa questão de numerologia, né? O cara nega numerologia, mas comemora datas especiais, ele reza, ele reza o terço, acha que o terço tem aquele número específico de Ave Marias, é o acaso também. Eu sei que isso está num nível acima, mas só estou dando exemplos. Volto a dizer aquilo que as considerações que fizemos em episódios passados. Serei redundante. Eu não estou dizendo que você deve acreditar piamente nisso, mas eu estou te mostrando que para a religião essa questão importa. E, Cacique, a gente estava conversando nos bastidores aqui, que parece que, assim, o final da década de 60 e o começo da década de 70, parece que houve um certo recrutamento de umas pessoas peculiares, assim, para trabalhar em Hollywood. Seja nos bastidores, quando eu digo nos bastidores, o cara, ele vai trabalhar com a parte estética puramente do filme. Então ele vai trabalhar os ambientes, as músicas que serão tocadas. Então nem sempre mas ele está envolvido ali em todo o trabalho, né? Como aconteceu que também com a gente já conversando aqui sobre as grandes guerras, a mais recente, que haviam pessoas que místicas, vamos colocar assim, que entendiam um pouco sobre essa questão de misticismo, gnosticismo e davam conselhos aos ditadores da época. E eles, olha, você não leva isso em consideração, mas o cara lá, que talvez você tenha certo grau de admiração, um carequinha, um calvo, e o outro homem, e alguns homens de bigode do século passado, eles ouviam pessoas assim, né? E aparentemente houve também, dizem que houve esse recrutamento, né? E o pouco que a gente conhece sobre, a gente tem certeza que realmente existe esse recrutamento dessas pessoas que já tem uma bagagem artística, que já alguns têm até fama, cresceram aí, como por exemplo, pessoa que ficou muito famosa nesse meio, que não chegou a produzir filmes nem nada do gênero, mas ela inspirou várias pessoas que estão nesse meio hoje em dia, que já estou aqui, tipo a Alice Bailey e a Madame Blavatsky, né, a Helena Blavatsky. Inclusive, se vocês não sabem quem é essa mulher e acham que, mano, vocês estão falando besteira, ninguém, eu nem sei quem é Helena Blavatsky, ninguém sabe quem é essa mulher no Brasil. Pesquisa na Amazon, Helena Blavatsky. Pesquisa no YouTube, Helena Blavatsky. E você vai ver o número de vídeos que existem sobre essa mulher. E a maioria a elogiando. E ela influenciou muitas pessoas desse meio gnóstico, né? Com essa ideia da teosofia. Tanto que um tempo atrás, eu não lembro, um amigo estava vendo uma aula, não lembro se era sobre, não, acho que não tinha nem nada a ver com religião, mas ele falou, cara, não acredito nisso.
eu gostava dessa professora que tava vendo as coisas dela. Quando eu fui ver, tinha um quadro da Helena Blavatsky onde ela dá as aulas lá. Ou seja, a mulher tem admiração pela Helena Blavatsky ao ponto de deixá-la, que é uma mulher feia, passa uma aura e maluca. Ok, Ela passa uma hora de bruxa, cara. Uma exatamente. hora de bruxa do cacete. E no futuro a gente vai falar um pouco mais sobre a Madame Blavatsky lá no Esboço de Sanidade. Inclusive, tem uma recomendação do próprio professor Olavo. Foi difícil achar esse livro, cara. Não tem PDF, mas talvez eu faça o PDF aí para divulgar para a galera. Que é O Babuíno de Madame Blavatsky. Depois vocês procuram aí. E o cara é um protestante americano que escreveu o livro. E o cara documentou a vida inteira dele na Blavatsky. O cara é um cidadão sério, tem todas as referências lá, e dizendo que era uma completa maluca, tal, mas influenciou um bocado de gente, entendeu? Porque ela passava toda aquela aura e de uma espécie de divindade, assim, porque ela viajou o mundo inteiro, assim como o Aleister Crowley, viajou o mundo inteiro, falava algumas línguas, onde passava conseguia contato com cidadãos importantes, era primeiro-ministro, era com não sei quem. Então, toda a história dela, e aí dizem que ela fazia isso, ela super se auto se superestimava, e as pessoas viam isso com bons, né? O nosso querido Padre Quevedo poderia desmascará-la se fosse vivo aquela época. Ela fazia vários truques, né? E quando era descoberta, ela dava uma risadinha pra pessoa assim, sem graça e tal. Então era uma bela. Tinha fama de quiromante, cartomante. E até hoje isso faz muito sucesso, né? Tem nego que paga muito caro pra se consultar com esse tipo de pessoa, né? E se não acreditasse, não voltaria lá, né? Mas tudo bem, não vamos fugir do assunto. Voltando para a questão do Incubus. Então, o final da década de 60 e início da década de 70, aparentemente houve um grande recrutamento das pessoas que mexiam com o conhecimento oculto, que é a capa desse quadro aqui, mexiam com conhecimentos ocultos e influenciou muito em Hollywood, cara. Se vocês verem algumas poucas cenas desse filme Incubus, vocês verão que quem fez aquilo ali sabia o que estava fazendo. Inclusive, tem até, não sei se você viu essa questão, Cacique, mas eles falavam uma língua específica no filme. Uma língua que foi criada, eu não lembro o nome do cidadão e nem o nome do idioma. Você consegue dar uma olhada nisso, Cacique? Tô procurando. Eles falavam uma língua específica que foi criada por um cidadão aí que ele queria que fosse uma linguagem universal. Sendo que o espanhol e o inglês já é amplamente difundido, mas ele queria uma coisa literalmente, vão falar alemão, mas se qualquer pessoa de outro país que não entenda alemão for para a Alemanha, todo mundo vai falar com esse cidadão para se comunicar, ele vai usar a nossa língua. Obviamente que não foi para frente, mas optaram por usar esse idioma no filme porque o idioma por si só, a fonética das palavras, a sonoridade é algo bem sugestivo para um ambiente de ocultismo que rola ali, aquele ambiente demoníaco propriamente dito. Combina completamente. Então, a galera teve que aprender a falar o idioma do cara lá, pelo menos decorar as palavras que eles iam usar. Caralho, o nome do idioma era Esperanto. Exatamente. E E o aí, Steve, eu não- cara, o diretor proibiu que isso fosse dublado em qualquer língua, qualquer outra língua que fosse. olha só, Era literalmente pra ser só em Esperanto. eu não sei se tem legendado em português, mas eu sei que tem em inglês. Tem legendado em inglês. Mas eu não aconselho que ninguém veja. Eu vi algumas poucas cenas
E assim, é bem pesado. Eles não investem naquela questão lá do jump scare, ficou bem famoso, né? Que muitos sustos, é um filme muito antigo. Então, passa aquela aura que também a gente sabe que é envolvida em certo grau com questões demoníacas, que é aquela aura mais um clima meio pagão, nórdico. O Cacique deve estar vendo as cenas É no aquela mesma sensação, né, de terror cósmico, de pressão de uma atmosfera sombria que você tem quando você tá lendo um livro do Lovecraft. Só que aqui você tá vendo, né, o monstro em si, a coisa indescritível em si. Só que é bizarro porque você não tem a forma de um bode completamente muito bem feita e tal, como você poderia fazer hoje com efeitos especiais, mas justamente na ausência dessa qualidade que mora a bizarrice. Que todo mundo sabe que a foto de uma pessoa vestindo uma máscara de animal em preto e branco é uma porra muito assustadora, entendeu? Não interessa a hora do dia ou a hora da noite. Ver uma foto dessa em preto e branco antiga, você fala, meu amigo, a sua cabeça começa a trabalhar inúmeras possibilidades do que aquilo ali poderia representar, entendeu? E aí quando você vê o bode do filme do Incubus, essa é a impressão que dá, essa é a sensação que dá. Ah, e engraçado também, né, que na época da estreia do filme, nenhum dos filmes eles saíam com som. Tipo, tudo que envolvia o filme estava dando errado, né. E aí, isso acabou decepcionando uma galera nos festivais em que o filme iria, né, viria a ser apresentado. Em 1966, a mulher que faz provavelmente que fez a Sucubo, né, que é a Anne Antmar, se matou. O outro ator, né, o Milos, que interpretava o Incubus, né, quer dizer, a atriz fazia a Sucubo e ele fazia o Incubus, foi lá e matou a própria namorada também, depois se suicidou. E a filha de uma das atrizes, da Eloise Hardy, foi sequestrada e assassinada também. E não sei como, ou que carambas o que fosse, mas esse filme também acabou espirrando no Roman Polanski, né? E a esposa dele na época, né, a Sharon Tate. Eles acabaram participando das apresentações do filme, eles estavam quando o filme saiu para lançamento, eles estavam acompanhando. E aí, quando eles voltaram para os Estados Unidos, na semana em que eles voltaram, depois de participar do lançamento do filme, que rolou aquela parada em que a Sharon Tate foi morta pelo Charles Manson e tudo mais. Muitas coincidências, né? Coincidence. Fora que, aparentemente, como eu dizia, o final da década de 60, início da década de 70, aparentemente, foi a época em que, de maneira generalizada, as pessoas começaram a tentar encontrar no mundo, porque a gente sempre conversa sobre essas coisas de cunho mais religioso lá no Esboço de Sanidade, dizendo que nós, todo ser humano, tem uma certa inclinação para as coisas do alto, né? Parece que para concretizarmos o que viemos fazer neste plano, é impossível apenas olhando para as coisas terrestres ou usando as coisas terrestres como fim último, como por exemplo, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom carro. E tudo isso que você quer ter não é um mal em si. A gente já falou também sobre isso, de o bem em si ou o mal em si. Mas quais são as finalidades de ter isso? Geralmente as pessoas têm essas finalidades exclusivamente para saciar os apetites da carne. Ele quer ter uma boa casa para ele ficar mais bem aconchegado. Ele quer ter um bom carro, às vezes até mesmo para ostentar, ou quando não para ostentar, porque ele não quero ter dores de cabeça, ou isso, aquilo. Mas, cara, um carro bom é diferente do carro mais caro. Então, você tá entendendo mais ou menos o rumo da prosa, né, Cacique? Uhum.
Querer isso não é um mal em si. O problema é que isso. Quais são as finalidades disso? Saciar os desejos da carne, na maioria das vezes. Então, parece que na década de 60 as pessoas começaram a querer essas coisas, uma espiritualidade, uma religiosidade, buscar o sagrado, só que o sagrado estava direcionado para outras coisas que agora são sagradas para a sociedade, por exemplo, o sexo. O sexo é uma coisa sagrada, porque você não pode criticar o sexo sagrado. Por exemplo, se você for. Eu acho que sexo só deve ser feito antes do casamento. Pronto. Você vai ser apedrejado, então você não pode. Se você não pode falar, dar a sua opinião, é porque é uma coisa sagrada. Né? Só que as pessoas foram buscar essa transcendência em coisas não, digamos assim, sagradas de verdade. Não muito boas, como religiões, né? Que lidam com o ocultismo. Então eles foram para regiões que faziam esse tipo de coisa e geralmente eram coisas escondidas, ocultas, sombrias, e também foram atrás de um certo psiquismo, né, e transcendência com o uso de drogas, né? Você lembra que assim, que o nome daquele chá a galera tomava para ter uma viagem astral? O Arroiasca e tem o chá de Santo Você já Daime. deve ter ouvido. Então, fora o uso de drogas, que a gente já falou sobre isso, né? Até o Viriato comentou em algum momento, em algum lugar aí, que isso é muito antigo, de tribos antigas indígenas de usar a erva, maconha, é, em rituais religiosos, para você ter acesso a, a entidades. Inclusive, você lembra, Cacique, que uma vez eu te enviei um vídeo de uma menininha americana que fala da experiência dela com um desses chás aí? Lembro. Isso tá no YouTube, cara. Eu Lembro não, também, eu não quando a gente lembro. estava falando sobre isso, né? Que a explosão inclusive da própria maconha nos Estados Unidos foi quando um dos pesquisadores saiu dos Estados Unidos e foi estudar, né? Aquilo que eles entendem como xamanismo, só que pela América Central. Antes de chegar na América Latina, eles passaram pela América Central. E lá ele entrou em contato com um nativo daquela região. E esse nativo levou ele até a estátua de uma das entidades, de um dos deuses deles. E ele explicou a relação que eles tinham entre você fazer o ritual e da necessidade de você ter um entorpecente ali. O que acontece? Como aquela estátua concentrava energia, de acordo com o xamã daquela galera lá, para que eles absorvessem aquela energia, eles precisavam esvaziar a energia que tinham neles e se conectar com a energia da estátua. E para fazer isso, eles usavam a maconha, né? Só que como isso era um ritual completo, de certa maneira dava certo, né? O cara conseguia pegar a energia da entidade a qual ele servia e usar ela pros fins que ele queria. Quando aquele cara volta, quando esse pesquisador sai de lá e escreve um livro sobre todas essas religiões pagãs da América Central, inclusive da América Latina, as pessoas começam a fumar maconha também, para pegar a energia das coisas. Só que você não tem mais a estátua da entidade ali em questão que você está adorando, que você quer absorver a energia dela. Então, o ritual que você está fazendo, que você está fumando a maconha, você está só pela metade. Ou seja, você só se esvazia de si o tempo inteiro, entendeu? E aí, razão pela qual todo maconheiro é lento, né? Você não tem um cara que seja normal. Você não tem um cara que seja inteligente. Você não tem um cara que seja esperto. É como eles falam, né? O maconheiro tem o mesmo papo de quando ele tinha 15 anos atrás. Ele não envelhece. Ele tem as mesmas ideias de quando ele tinha 16. Negócio de perpetuar a adolescência, né? O cara não quer crescer de jeito nenhum. Mas essa questão de buscar conhecimento com entidades antigas, com os ancestrais, é uma coisa que eu entendo que os cristãos
eles, principalmente aqui no Brasil, criticam muito, ateus também criticam muito os pagãos por, e até as pessoas de religiões indígenas criticam muito. O cara acha que está se contactando com entidades antigas, mas está falando com demônios ou coisas do gênero, e os ateus ainda fazem chacota, não tá falando com ninguém, tá falando com um pedaço de madeira. Mas pelo menos eles não perderam respeito pelos ancestrais. Eles têm um grau de reverência e respeito pelos ancestrais deles muito maior do que os cristãos têm com os próprios ancestrais. O cara não sabe nem o nome do bisavô. É verdade ou não é? Quem sabe o nome do bisavô hoje em dia? Poucos brasileiros sabem a história da própria família. Não tô indo, cacique, eu não tô indo nem longe de história, tô falando o nome. O nome do bisavô. Não sabe. Então, pelo menos isso, eles preservaram. Certo? Mas, continuando. A questão do filme. Então, tem toda essa questão de, aparentemente, ali ter começado muitas das merdas. E entra a questão que o cacique falou no começo. Da relação de violência e o ato sexual. Aparentemente não. Se liga nisso aqui, ó. Um dos pesquisadores em sincromisticismo mais enfáticos, como Jason Horsley, falam de forma direta que Hollywood é um centro de recrutamento de médiums, indivíduos com personalidades fragmentadas, ideais para canalizarem e darem vida a formas de pensamento, o que confere performances espontâneas a filmes, que por isso tornam-se cults, mas que no final criam pesadas egrégoras que, em contato com o nosso mundo ordinário, podem ter efeitos incontroláveis. Produções culturais que no final se revelam como símbolos esotéricos codificados dentro de espetáculos midiáticos ou rituais, de acordo com Hoffman Michael, no livro dele Secret Societies and Psychological Warfare. Beleza. Por isso, Incubus criou essa fama entre os cinéfilos de ser o filme mais amaldiçoado da história do cinema. Um filme que abriu portas para o oculto e o hermético em Hollywood, cuja exploração, ao longo das décadas, tornou-se mais sistemática, metódica e profissional, mantendo o quanto possível os efeitos sob controle. Mas ocasionalmente ocorrem acidentes fatais, como que envolve o ator Heath Ledger após dar a vida às sombras arquetípicas do palhaço do crime, o Coringa em Batman. Um simbolismo defocado em tarô, no filme O Mundo Imaginário de Dr. Parnassus. Puta merda. Ai, ai. Então, essa questão que o cacique disse lá no começo da possível relação de violência foi porque nesta mesma época em que já começavam com, digamos, o que chamam por aí de agenda ou incentivo a conhecimentos ocultos, e agora não deixar mais isto oculto, mas e talvez nem discreto, mas nos dias de hoje isso não é nem discreto, mas na época era mais discreto. Agora com o avanço da internet, e nem qualquer Zé Ruela consegue achar esse tipo de conteúdo e se tornar especialista em 10 minutos, nem discreto pode ser chamado mais. Mas a época era uma coisa mais discreta. Mas começou a se incentivar para o grande público. Mas não foi apenas esse tipo de filme que começou a fazer sucesso naquela época, mas também aqueles filmes de característica que chamam hoje em dia os cinéfilos do mundo moderno, do YouTube. Eles chamam de slasher, né? Aquelas mortes muito violentas. Filmes também mostrando coisas degradantes, né? Humanos tendo relações sexuais de maneira, digamos assim, pouco ortodoxas, né? envolvendo fezes e urina.
os filmes de monstros também tendo um aumento muito grande. E parece que todo as coisas começaram a se relacionar violência, ocultismo e sexo. Parece que essas três coisas foram empurradas ao mesmo tempo por Hollywood ali na década de 60. E daí que a gente parte pro próximo filme que a gente quer fazer uma menção aqui, que é o filme 120 Dias de Sodoma, que, vamos citar aqui o grande professor E. Michael Jones, que faz críticas severas ao desgraçado Marquês de Sade. E estou dizendo isso porque este filme, 120 Dias de Sodoma, foi inspirado num livro do Marquês de Sade, que também é uma pessoa que não é tão lembrada assim pelos ditos conservadores brasileiros, mas que fez, se não tanto, talvez muito mais mal do que Freud e Simone de Beauvoir juntas. Porque ele, ele desceu mais fundo no negócio de degeneração sexual. Não é verdade, Cato? Eu vejo que, na verdade, com certeza, né? Ele, além de ele ser esquecido, né? Por ele ser o primeiro, e aí por isso o pessoal acaba se importando mais com os autores contemporâneos. No entanto, o desgraçado foi o cara que testou mais, entendeu? Então, assim, quando você vai ver a parte, tipo, da Simone de Beauvoir com as experimentações dela, ela não testou todos os tipos de fetiche possível, entendeu? O Marquês de Sade testou. Ele foi além, entendeu? Então, muito dessas coisas que a gente vai criando agora, que a gente vai vendo o homem de hoje, né, desenvolvendo a atração sexual por determinado tipo de comportamento, ou satisfação sexual com determinado tipo de ato, foi testado por ele nos seus diários, entendeu? Então, é muito louco você ver que poucas pessoas continuam falando dele. Sim, os livros do E. Michael Jones, apesar de, salvo engano, já existem dois aí publicados aqui no Brasil. Tem o que todo mundo gosta, né? Que vamos chamar assim de best-seller aqui no Brasil, que é o Libido Dominante. Mas também que parece que o pessoal não leu inteiro aquele livro. Leu alguns recortes, porque tem muito mais coisa do que o pessoal comenta lá. Porém, Leu a parte do feminismo só lê a parte é, do feminismo, fala foda-se, os caras ainda estão com o espírito antifeminista, que por si só é uma merda, espírito antifeminista, porque faz você cair no outro lado da coisa que é tão problemático quanto. E não faz você entender as relações entre homem e mulher, porra nenhuma. Por mais que falem que sim. Não faz, porra. Não faz. Agora não é o palco, mas a gente já falou sobre isso. Não é o palco pra falar sobre isso aqui, mas a gente já falou lá no esboço de sanidade. E outro dia também a gente pode falar sobre isso lá, novamente. Pode ser que tenha sido nos canais que já foram deletados também. A gente já teve 2 canais deletados aí. Então, eu não aconselho ninguém a assistir a estes filmes. Não é necessário assistir ao filme em si, porque, principalmente esses 120 dias de Sodoma, porque, pense, é uma coisa que, à época, quando foi lançado, passou até nos cinemas aqui no Brasil, viu? Salvo engano. Não tenho certeza disso. Depois, o meu investigador, Cacique Samar, depois pode dar uma olhada aí se isso chegou aos cinemas brasileiros. Mas é tão degradante o que é apresentado no filme que os relatos que se tem das salas de cinema, que basicamente o filme, como o próprio nome diz, e é o que se esperar, as pessoas se sodomizam no filme, mas eles reúnem pessoas com os mais diversos tipos de gostos sexuais. E aí que entra aquela questão de por que a violência
como forma de entretenimento, ela pode fazer um mal ao ponto de você tentar enxergar a violência, violentar uma pessoa e ser violentado como uma coisa prazerosa. Chamavam de doença isso no passado. Ainda hoje as pessoas olham com certo grau de desprezo, mas já começaram as brincadeiras há alguns anos do tipo, fulana gosta de apanhar. Minha cara é Tá? de fofinha, mas eu gosto de. Exatamente. E muitas mulheres assumem que realmente gostam. Elas têm a inocente ideia de que elas vão parar no tapa. Não, fulano só dá um tapa de leve na minha cara e na minha bunda. Eu gosto, não sei o quê. Ela acha que vai parar nisso. Ela não acha que isso é um vício, uma perversão. Ela acha que vai parar por aí. Não, às vezes a pessoa até assume. Não, eu entendo algumas pessoas que nem geralmente, né, tem aquela história, o homem que tem relações de maneira involuntária com algumas mulheres, vamos colocar assim, forçadamente com algumas mulheres, geralmente essas pessoas têm vício em pornografia. As pessoas entendem isso e também entendem que geralmente quem vira sadomasoquista, masoquista, são pessoas que começaram em algum grau muito menor com esse tipo de prática. Mas ela não acredita que isso acontecerá com ela mesma. É as pessoas que acham que estão acima dos demais seres humanos. Que ela acha que a natureza dela é. Não vou nem dizer angélica, porque os demônios fazem essas coisas também, né? Até os anjos conseguiram cometer atos que estão muito distantes da sua natureza angelical. Mas ele, um ser humano, um reles mortal descendente de Adão e Eva, acha que ele não vai cometer. Ele saberá para o momento de parar. Bom, cada um sabe, como dizem nos interior daqui da minha, sabe onde sua porca aperta, né? Cada um sabe disso. Eu não aconselho, então, que vocês vejam o filme por causa de todas essas questões profanas. Como eles. Basicamente, o filme é sobre profanações sexuais. Mas o que eu dizia com o Cacique nos bastidores aqui é que também bate aquela informação que nós tínhamos comentado, né? Esse filme foi produzido aparentemente ali na década de 70, na metade da década de 70, e também começou a empurrar esse discurso, nesse caso aqui, a violência atrelada ao sexo, à profanação. Então, dentro do filme tem algumas pessoas têm Se liga feito. aí. Ó, a narrativa divide-se em 3 ciclos. O ciclo das manias, uma das narradoras contará histórias relacionadas a estranhas manias que testemunhou em sua carreira de prostituta. Todos ouvem no salão e qualquer um dos amigos pode se retirar qualquer vítima para se satisfazer nas alcovas. O ciclo da merda, a senhora Maggie conta histórias relativas ao sexo envolvendo fezes, estimulando os libertinos a realizar o sonho do presidente e realizar um banquete de excrementos, onde toda a merda coletada das vítimas é preparada e servida no jantar. E o ciclo do sangue, onde a senhora Castelli conta as histórias envolvendo morte e mutilação durante o sexo. Olha só. Aí, cara, tipo, o filme saiu em 1980, se eu não me engano. Na verdade, ele foi produzido em 1975 e chegou no Brasil 5 anos depois, em 1980. E por isso que ninguém tancou. Na sala de cinema ninguém aguentou isso daí. Tanto que na época era o Cine Paramount, que apresentou o filme. Acho que hoje eu não sei se ainda é o Cine Paramount, mas
as pessoas que estavam ali, né, que assistiram o filme presencialmente e tudo mais, foi aquela parada, assim, tipo, 15 minutos, tinha 35 pessoas, 10 minutos, já era, já tinha 17, passou 30 minutos, 13, e aí quando chegou já mais pro final do filme, já tinha 3 pessoas na sessão de cinema. Que provavelmente aqueles que resistiram ficaram totalmente malucos da cabeça ou absolutamente não entenderam nada, né? Ou aguentaram o filme por absorver o conteúdo demais e enlouqueceram, ou os caras eram tão ignorantes que estavam só vendo o filme falando, cara, que merda. Que filme ruim, o que eu tô fazendo aqui? Exato, por que que eu Que gastei ideia de por que eu maluco? gastei meu dinheiro nessa merda? Tô pagando pra ver o pessoal cagando e comendo a E merda. comendo exatamente, E o que a exatamente. gente hoje dizia, o Cacique, nos bastidores, é aquilo. O pessoal aí que gosta e que se diz terceira via, terceira posição, nessa época também começaram a fazer filmes em massa com propaganda anti-partido budista também. Antinacionalismo budista alemão. E aí Até mas hoje. é E essas interessante, né. E todos esses estilos de filme. Filme mostrando bizarrices culinárias, né? Como comer merda. Filme com assassinatos violentos. Filme com relações sexuais profanas, violentas. E filmes contra o homem de bigode na régua. Até hoje, esses estilos de filme ainda fazem sucesso e são os filmes que ainda são produzidos em massa. Todo ano tem algum sobre que faz muito sucesso, que toca em algum desses assuntos, só que eles se reinventam, né? O último aí que fez bastante sucesso foi aquele. Teve os 50 tons de cinza, né, Cacique? E qual foi o outro mais recente? 300 e. O filme da puta e do mafioso, lembrei. 365 dias de Danny. Uma Exato. pu é. Ainda faz muito sucesso até hoje, fora o filmes abordando o ocultismo, que agora eu acredito que mais séries, filmes não estão fazendo tanto sucesso assim, mas séries, tanto que teve aí, a gente até comentou lá no Esboço de Sanidade, o da Bruxinha Sabrina, que reinventaram a série lá da Bruxinha Sabrina, deixando muito mais oculto. Teve também também trazendo uma nova Sério, né. ótica do, do anjo revoltado, do inimigo número um. E isso vem se reinventando. Fora todos os filmes de guerra que colocam os Estados Unidos como os mocinhos, né? E, hora ou outra também, todos os filmes fazem alguma piada, ou piada, ou fazem menção sobre você andar com uma suástica na camiseta, ser uma coisa muito ruim e E ser foi pior do que ser satanista. Cara, e foi exatamente assim, foi na soma desses elementos, né, dessas categorias de filmes surgindo ao mesmo tempo, e toda e qualquer violência contra portadores de suástica foi justificada. Inclusive, até violência sexual em si torna-se ser justificada, entendeu? Sim. E e aí você vê, né, cara, tipo, aquelas pessoas que aparentemente são as mais moralistas ou as mais quietinhas, quando vem uma violência sendo gerada contra esse tipo de pessoa, tornam-se animais, entendeu? Elas vibram com aquilo, elas se excitam Não com aquilo. não sentem nenhum tipo de repulsa. Exatamente, Independente. exatamente. E também tem outra coisa que, assim, que o professor Gugu falou, o professor Luiz Gonzaga de Carvalho, muito interessante, que é sobre a questão do perdão. Nós estamos num país cristão, pelo menos em sua origem, como nós falamos, em que também a maioria se diz ele é cristão, né? Se é bom ou não, aí já é outra história. Se a menina coloca lá filha do rei e logo abaixo no perfil dela você vê uma foto semi-pelada, aí já é outra E é sintoma de Brasil, sintoma de coisa. laudado como Brasil. Mas tem uma coisa que, assim, justiça é bom. Todo mundo concorda com isso. Justiça é uma coisa boa. Só que perdão
tá acima de justiça. E é o que nossa religião ensina. É o que o cristianismo ensina. Gostando ou você ou não. Pra Deus, pra ele é melhor perdoar do que... Por exemplo, se você fosse contar apenas com a justiça e não com a misericórdia divina, todos nós estaríamos lascados. Então a gente conta com a justiça e com a misericórdia de Deus. Porque quantos anos a gente levou uma vida de merda? E aí você... Um ano que você tá bem, você já tá querendo ensinar pras meninas sobre modéstia, já que tá querendo chamar o outro de Jorge, porque eu sou based com 1 ano. Ah, esse negócio de fazer sexo fora do casamento é coisa animalesca, coisa de... É meio tribal isso daí. Com 1 ano que você mudou de ideia, você já tá assim. Viveu 20 anos jogado na merda. Então seria... Por exemplo, você viveu 20 anos jogado na merda, seria legal você passar 20 anos no mínimo fazendo muitas coisas boas pra depois começar a abrir a boca. Olhando do ponto de vista de justiça da coisa. Tô certo ou errado, cacique? Olhando do ponto de vista da justiça. É. Porque justiça não é basicamente isso? O que o cara fala? Fulano roubou uma bolacha. Porra, quanto tempo que esse cara merece pra cadeia? Esse cara merece pra cadeia? Ele roubou uma bolacha. O outro roubou a casa de 3 pessoas. Então, pela justiça, o da bolacha tem que sofrer menos. Isso é o básico. Entender isso? Questão de lógica. Mas pensando no ponto de vista de perdoar, tem que fazer todo um exercício ali. Porra, o cara não... Eu gostaria que ele sofresse mais ou menos a mesma coisa que eu sofri e tal. Porque quando as pessoas encaram que aquela galera lá, no século passado, fez coisas muito, muito terríveis, e a gente nem sabe se as coisas que de fato fizeram e as coisas que disseram que eles fizeram. Então, no mínimo, se você for olhar do ponto de vista de justiça, você fala assim, pô, dizimou aquele povo lá, então a gente tinha que dizimar a mesma quantidade. Só que assim, eles dizimaram várias pessoas vamos colocar assim, em aspas, né? Hipoteticamente falando, dizimaram várias pessoas e tinha vários inocentes ali. Então quer dizer que você é a favor de dizimar vários alemães e entre eles inocentes também. Porque aí é equivalente, não é? Mais ou menos, que cada povo sofreu. Ó, eles causaram uma baixa lá de 6 milhas, vamos causar uma baixa de 6 milhas nos caras aqui também e ficar elas por elas. Só que do ponto de vista cristão, ia ser meio ruim pra você se entender com Deus depois, não ia? Ó, Deus, eu matei uma criancinha lá, entendeu? Você não praticou a justiça, né? Você só repetiu o pecado. Então, vingança. Assim, justiça é uma coisa... É o que eu falei, justiça é uma coisa legal e existe justiça na Bíblia também. Existe casos, menções que falam sobre casos específicos onde a justiça foi feita. Só que vem o Novo Testamento que te mostra que o perdão, em vários casos, por exemplo, dar a outra face. Dar a outra face é você perdoar. Mas as pessoas olham tudo de maneira simplista e bem minimalista. Então quer dizer que quando tem que cagar na minha cabeça eu não tenho que fazer nada? É isso que as pessoas pensam. E falam que... E muita gente... E se eu estiver errado, você pode falar, cacique? Muita gente atacou o catolicismo há um tempo atrás aí na internet e estava comemorando invasão, a pseudo-invasão islâmica no Oriente, falando que seria muito melhor se nós fôssemos dominados pelo Islã do que pelo cristianismo. Porque os católicos... Porque não aplicamos justiça, apenas o perdão. Só que o perdão que vem sendo aplicado aqui não tem nada a ver com o perdão divino, o perdão de Deus, o que ele queria que nós imitássemos. Que tipo de perdão é esse? Foi o que nós comentamos lá no Esboço de Sanidade, no vídeo que vai sair aí. Que tipo de perdão é esse que você perdoa seu colega lá, mas você fala assim, ó, meu irmão, eu te perdoo, mas eu não quero ser mais seu amigo, é você lá do outro lado e eu aqui.
Eu não quero nem olhar na sua cara, mas eu te perdoo. Aí você, porra, chega o juiz final, né? Aí, por coincidência, um acaso do destino, o seu brother lá que você perdoou, mas você guardou uma mágoa por ele tá lá no céu. Aí você tem que explicar pra Deus lá, Deus, eu gosto do céu. Só que essa criação que o senhor fez aqui, esse meu parceiro, tá meio desregulado lá no plano terrestre, e eu não quero ter que conviver com ele aqui no plano divino. Como que você quer? Você quer negociar com Deus e falar pra ele, olha, você tá falando pra Deus que basicamente ele errou no julgamento, que o cara não devia estar lá. Você tá acima de Deus no julgamento, cara. Você consegue ver a gravidade disso? Mas não existe perdão. As pessoas querem. Aí entra aquela questão que também a gente comentou, Cacique. Lembra lá da questão da escravidão? O cara ele não acha errado a escravidão. Ele acha errado quem foi escravizado. Exatamente. Era ele que queria segurar a corrente, porra. Era ele que tá com ele queria que o outro que tivesse no tronco. E isso, assim, é problemático pra eles. Eles vão ter que lidar com isso. Querendo ou não, existe uma coisa depois daqui. Mas dando um passo pra trás. Então, basicamente, o filme é de pessoas que sentem prazer, um grupo de pessoas que aprisionam várias outras, que sentem prazeres exóticos. E claramente que toda essa propaganda que foi feita não parou no meio cibernético, né? Não parou, digamos assim, na ficção. Isso não parou na ficção. As pessoas trouxeram aquilo para o mundo real. Até porque aquela ficção foi trazida pelos diretores e por aquelas pessoas que o Cacique mencionou que são cooptadas, aquelas pessoas lunáticas foram cooptadas por Hollywood para colocar todos os rituais que eles participaram, presenciaram e todas as suas práticas de vida íntima em filmes, porque acreditavam que aquele tipo de coisa deveria ser disseminado para o grande público. Porque eles acreditavam que toda a gente deveria pensar como eles pensavam. Que toda a gente devia praticar aquelas coisas. E vendo as coisas como estão hoje, vocês acham que isso não está dando certo? Desde lá. Hollywood só serviu como uma grande ferramenta para dar vida e imagem a conhecimentos que deveriam ter permanecido ocultos. Pois é. Tem um motivo, pô. A gente falou isso, repetindo nos episódios anteriores. Existe um motivo para as religiões sérias não deixarem que pessoas mexam com certos conhecimentos antes de ter um preparo para tal. Porque na maioria dos casos, a não ser que seja uma pessoa dotada da providência divina, vai dar ruim. A pessoa vai ficar biluta etéia. Vai perder um parafuso. E daí que surge E aí se o cara tem certa habilidade com a escrita ou com a oratória, o cara vira um intelectual. O cara escreve livros. O Marquês de Sade escreveu o livro. Quer ver quantos séculos antes? Cara, Salvo engano, 200 anos. 200 anos. E o cara influenciou num livro, num filme 200 anos depois. Literalmente 200 anos. O livro saiu em 1775 e o filme saiu em 1975. Por isso que um professor meu de Portugal, ele fala essa questão que os livros são mais importantes do que os filmes. Filmes as pessoas esquecem. Livros são disseminados, são citados dezenas e dezenas, centenas, milhares de vezes. E passa, pô, eu mesmo, ó, tô com um livro aqui, comprei num sebo. Livro antigo pra cacete, porra. De 1900 quer ver? 1935. A edição tá caindo aos pedaços. Mas tá aqui em casa.
Você vai ter um DVD na sua casa de um filme. Só os malucos que vão ter isso daí em casa daqui a uns anos. Pra galera que gosta, os ditos cinéfilos. Mas com a era digital, as pessoas estão cagando pra esse tipo de coisa. Até porque o trabalho de publicação de livros, se comparado à produção, em aspas, artística hollywoodiana, não é nada. Quanto tempo o cara leva pra fazer um filme? Filmes os caras fazem hoje em dia com as séries, porra. Tipo, o cara grava. Às vezes fica com um trabalho de 1 ano, o cara gravou vários e vários episódios. E fica publicando isso aos poucos, lançando aos poucos. Enquanto ele tá lançando isso, o mesmo cara, às vezes ele tava trabalhando, ele era o diretor em um, e ele tava ajudando de outra forma em outro, tava escrevendo já outro. Enquanto ele tá gravando um, ele tá escrevendo outro. Agora o trabalho intelectual em livros leva muito mais tempo. Fora que as boas pessoas, as boas mentes, elas não têm financiamento. Então, se o cara não for rico, ele tá lascado. O cara vai conseguir publicar livros quando tiver no finalzinho da vida, com muito esforço. Agora, essa galera aí, Madame Blavatsky, Aleister Crowley, sabe-se lá de onde. Não tem fontes muito confiáveis de onde vinha o seu dinheiro, mas os caras viajavam o mundo inteiro, pô. Só escrevia. Vivia sustentado. Os caras viviam sendo sustentados. E isso é uma crítica que a gente já fez, pô. Que é, digamos assim, as pessoas que se dizem mais bem intencionadas, com o lado do bem, digamos assim, não quer financiar os caras que têm potencial pra fazer alguma coisa boa. Não quer financiar os caras. Não quer comprar um curso. Compra o curso de NoFap. Mas não compra um curso de filosofia do professor Gugu. Não pagava o cofre lá do professor Olavo. Mas compra o curso de NoFap. Compra o curso de como ganhar dinheiro na bolsa. Como ganhar dinheiro com Curso, filha da internet. puta que me compra curso de programação, enche a porra do HD com 10 GB de curso de programação e não faz a porra da programação, cara. Não sai, não aprende a programar. O cara já digitou 80 vezes no Google linguagem para iniciantes e não consegue, e não programa merda nenhuma. Passa a vida inteira sonhando com os 6 mil que ele vai tirar por mês só programando, mas o cara simplesmente não programa porra nenhuma. E com isso eu acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje, Cacique. Que não tem necessidade de se estender muito, né, sobre, sobre esse assunto de Hollywood. Até porque vai sair um episódio aí mais adiante, em parceria. Top. E a gente vai poder falar talvez das informações que a gente deixou de mencionar aqui. Acredito que nos próximos episódios vamos entrar um pouco na questão da ufologia, que a gente tratou também lá no esboço de sanidade, e vamos lapidar um pouco mais as informações que a gente colocou lá no nosso canal. Vamos lapidar, refazer algumas coisas e trazer para cá melhorado. Mas eu acho que por hoje é só, foi o suficiente. Até porque o pessoal que nos escuta é mais novo, eles não chegaram ainda na idade que aguentam ficar sentado ouvindo alguém falar por mais de 15 minutos sem achar que é uma completa perda de tempo. Como eu já tô ficando mais velhinho, eu já consigo sentar, por exemplo, se fosse no passado, se eu tivesse a idade média das pessoas que nos escutam, primeiro que eu não teria a capacidade mínima, não que eu me ache muito capaz hoje, eu sou minimamente capaz, mas pela idade eu não seria, acredito que eu não seria capaz de articular muito bem minhas ideias, nem teria ideias que merecessem ser articuladas para, pelo menos não para o público, e também não aguentaria falar para muitas pessoas por mais que 15 minutos sem achar que é uma completa perca de tempo.
Então, Chapado, não, mas quando? Chapado de Ritalina com cafeína e energético. acho que por hoje é o suficiente. Se despeça do pessoal aí, cacique. Quer fazer algum complemento sobre as informações que foram dadas aí? Cara, só uma relação curiosa que você tem o 120 dias de Sodoma sendo feito lá em 1980 e aquele filme que você tava falando sobre a a protagonista tentando escalar dentro da indústria pornográfica e tal, como sendo uma protagonista dentro desse meio, né? Eu achei, né, o nome do filme lá, Pleasure, e aí eu fui vendo que não tem jeito, cara, o sistema sempre ganha. Quando fizeram as denúncias sobre abuso sexual contra o Harvey Weinstein, Harvey Weinstein, né? Do Me Too e tudo mais, o número de garotas que eram abusadas, que tinham que chupar pinto para ganhar papel de atriz importante em cada filme, os caras pensaram assim: ah, finalmente, finalmente alguém do povo eleito tá tendo problemas. E na verdade, não, você simplesmente só pegou toda essa onda, toda essa hashtag, e você transformou num filme chamado Pleasure, que vai usar exatamente desta narrativa, né, do Me Too, e falar assim: tá vendo? Agora a indústria pornográfica não é mais fálica, ela é nossa, ela também tem vagina. É isso. Ora, esse filme chegou a ficar como um anúncio, cara, no YouTube. Chegou a ser anunciado no YouTube. E eu me pergunto, será que alguma criança viu aquilo? Por um instante eu achei que era um filme pornográfico sendo anunciado no YouTube. É Por o um mais bizarro instante. de eu acho que nada bate o Curies, né, que era aquele filme francês Aham. das garotinhas, ó, nada bate. Nada bate também a resposta da Netflix, né, em que bastava ela dizer: "Nós somos contra a relação de pessoas pequenas demais com adultos", entendeu. Não, ela foi lá, ela deu um parágrafo gigante falando que não apoiava e nem desapoiava. Porra, entendeu. Então não tem abuso e abuso por todo lugar. Eu não sei se você ficou sabendo, cacique, há algum tempo atrás, eh, eu vi algumas notícias a respeito de uma moça aí que parece que para entrar numa empresa aí, teve algumas conversas via WhatsApp lá com o dono da empresa, e eles flertaram e saíram, tiveram relações e parece que de alguma maneira descobriram isso aí. Basicamente, acho que a mulher se fez de vítima, né, falando que acontece isso todo dia com as mulheres, aquele discurso lá. Só que por que ela não veio a público antes? Por que ela saiu com o cara? Lógico que ela deu as justificativas dela, inventou várias e várias desculpas, mas a gente sabe que o remorso é de ter sido descoberto e que ela faria de novo. E talvez essa não tenha sido a primeira vez. Ah. A tal da Margarina Ferrer, mesma coisa. Quando ela tentou dar pro cara lá, achando que ele era de uma emissora cujo o símbolo talvez não seja plano, e sim um globo. E aí ela pensou que o maluco fazia parte dela. E aí tentou dar pro cara, tentou acusar o cara disso e daquilo outro, e ele foi inocentado. E assim, Mais uma maluca, mais uma maluca. e assim nós nos despedimos, né? Fiquem com Deus. Adeus! Excelente semana para cada um de vocês e, se Deus quiser, nos vemos na próxima.